Graça e paz, família IEB. É um privilégio para mim estar hoje aqui podendo compartilhar um pouco sobre a palavra do Senhor com vocês. E hoje eu quero dividir um pouco sobre a história de uma mulher que tem me ensinado muito e é uma mulher muito especial, a quem nós temos muito com que aprender. E essa mulher se chama Ruth. Mas antes de começarmos a falar um pouco sobre Ruth, eu gostaria de lembrar um pouco sobre a história que esse livro nos traz, né? O livro de Ruth começa falando sobre uma família, né? Era Elimeleque, Noemi e os seus dois filhos, Malom e Quilion, e eles moravam em Belém, em Efrata. E houve um tempo lá de grande fome. Então, Elimeleque e Noemi decidiram sair de Belém e se mudar para as terras de Moabe. E quando chegaram lá, depois de alguns anos, os seus filhos eles se casaram com mulheres moabitas, conhecidas como Orfa e Ruth, certo? Depois de um tempo, Elimeleque ele morreu. E mais ou menos uns 10 anos depois, os seus dois filhos também morreram. Então, deixando assim 3 viúvas nessa família. Quando isso aconteceu, Noemi, ela decidiu voltar para sua terra, para o seu povo. E falou para suas duas noras, né, Orfa e Ruth, para que elas voltassem, aconselhou que elas voltassem para a sua terra, ficassem na sua terra, voltassem para as suas famílias, para que elas pudessem construir novamente uma nova família, já que elas não tinham tido um filho com os filhos dela. Mas inicialmente, Orfa e Ruth, elas se recusaram a ficar e queriam ir junto com Noemi. Mas Noemi mais uma vez insistiu e pediu para que elas realmente voltassem, que seria melhor para elas, pois ela não tinha nada para lhe oferecer, afinal, os 2 únicos filhos que ela tinha já estavam mortos, né? E aí, Orfa decidiu realmente voltar para sua parentela, porém Ruth insistiu e pediu para ficar. E aí nós vamos ler essa passagem lá em 1 Ruth, no versículo 14, que diz assim: E elas choraram juntas mais uma vez, e Orfa se despediu da sua sogra com um beijo, voltando para a casa da sua família. Ruth, porém, insistiu em ficar com Noemi. E lá no verso 16, a gente vai ler o versículo mais conhecido desse livro, que diz assim: Mas Ruth respondeu: Não insista para que eu a abandone, pois quero ir aonde a senhora for e viver onde a senhora viver. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Eu quero morrer onde a senhora morrer e aí desejo ser enterrada. Deus pode fazer o que Ele quiser comigo se eu deixar que alguma coisa, senão a morte, me separe da senhora. O amor e a fidelidade de Ruth para com Noemi é muito lindo nesse versículo e em todo o livro de Ruth, porém não é especificamente sobre isso que eu vou querer falar hoje com vocês, mas sobre as escolhas que Ruth fez e como essas escolhas impactaram o futuro dela e definiram como seria seu futuro. No momento em que Ruth decide ficar e Orfa decide partir e voltar para sua terra, o nome de Orfa não é mais citado na Bíblia. Acredito que vocês vão perceber isso também. Isso nos ensina, como eu já falei, que as nossas escolhas, elas definem o nosso futuro. Então, ou nós regredimos em relação ao nosso conforto, ou nós progredimos em direção ao incerto. E foi exatamente isso que Ruth fez. A vida que Ruth escolheu ter era completamente incerta. Afinal, ela iria para uma terra desconhecida, para um povo que não era o seu povo, para viver com costumes que não eram os seus costumes.
Ela não tinha certeza se para onde ela iria. Ela teria comida, se ela teria bebida, se ela seria acolhida. Afinal, ela era uma moabita e em um momento o povo de Moabe com os israelitas, eles foram inimigos, né? Então, ela era uma estrangeira ali naquela terra. Mas mesmo assim, Ruth, no fundo do seu coração, sabia que aquela era a escolha correta que ela tinha que fazer. Então, assim que ela chegou na terra de Efrata, Ruth, ela não perdeu tempo. Ela já começou a buscar algo que pudesse sustentar ela e a sua sogra. Ela foi buscar o primeiro trabalho que ela poderia encontrar. E lá no capítulo 2, no versículo 2 e 3, a gente vai ver bem isso. E diz assim: certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: talvez eu possa ir colher espigas que sobram no campo de alguma pessoa bondosa. Noemi respondeu: está bem, minha filha, pode ir. Ruth foi recolher as espigas que sobravam atrás dos ceifeiros. Ruth, ela não tinha medo de ser humilhada. Afinal, ela foi trabalhar em um lugar que ela nem foi convidada. E com isso, nós também aprendemos com Ruth que nós precisamos fazer a nossa parte, né? Ruth, ela não ficou esperando as coisas melhorarem, ou as coisas aparecerem, surgirem para ela ali naquela terra. Mas ela tomou a atitude, ela partiu dela essa iniciativa de buscar o seu sustento. E eu acredito que no fundo do coração de Ruth, ela sentia que através daquele novo começo, daquela nova decisão, ousada e incerta, Deus, aquele Deus que ela tinha conhecido através dessa nova família, né, que ela fez parte, ele teria algo preparado para ela ali. Eu penso também que Ruth, ela representa aqueles que tiveram uma conversão genuína. Embora teria sido muito mais confortável Ruth permanecer na sua cidade natal, no meio da sua parentela, no meio dos seus costumes, do seu povo. Ruth, ela havia conhecido um Deus, e isso fica muito bem claro no versículo 16. Eu vou ler novamente porque eu acho muito forte quando ela deixa isso bem explícito. Ela não fala só que quer ir com Noemi para ficar com Noemi, mas ela fala assim, lá um pouquinho à frente: o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Eu quero morrer onde a senhora morrer, e aí desejo ser enterrada. Deus pode fazer o que ele quiser comigo, se eu deixar que alguma coisa, se não a morte, me separe da senhora. Ela falava como alguém que tinha conhecido aquele Deus, e eu acredito que foi exatamente isso que tinha acontecido na vida de Ruth. Por isso que ela foi impulsionada a ir para aquela terra, a terra que adorava a esse Deus, né? E o que realmente importava para Ruth era não mais permanecer onde ela estava, mas sim ir em busca de uma nova história, uma nova vida que esse Deus teria separado para ela. A história de Ruth também nos ensina a recomeçar, porque mesmo diante de todas as situações que ela viveu, as situações mais dolorosas e difíceis que possa ter assolado ela, ela decidiu recomeçar. E isso também pode ser trazido para a nossa vida. Diante de uma perda tão difícil, Ruth não deixou com que isso a abalasse e com que isso a estagnasse. Com certeza, ela sofreu bastante com a perda do seu marido, com certeza ela ficou um tempo em luto, mas ela não se colocou no lugar de vítima, e que não foi o caso da sua sogra, né? Como nós sabemos, Noemi, assim que tudo isso aconteceu com ela achou que teria sido um castigo de Deus para a vida dela, e ela, inclusive,
começou a se apresentar com um novo nome, né? Mara, que significa amarga. Então, Noemi, ela deixou com que aquela circunstância definisse quem ela era. E quantas vezes nós também não fazemos isso? Quantas vezes, devido a algumas circunstâncias das nossas vidas, nós deixamos com que aquilo nos defina momentaneamente? Porém, nós podemos aprender o contrário com Ruth, né? Ruth teria inúmeros motivos para estar cansada pela longa viagem que ela fez, ou ainda por estar em luto pela morte do seu marido. Mas não, ela decidiu erguer a cabeça, sacudir a poeira e recomeçar. Ela seguiu em frente em busca de um novo começo para a sua vida e também, consequentemente, para a vida da sua sogra, a quem ela tinha prometido todo o seu amor e fidelidade. Ruth, ela não deu tempo para moleza. Ela trabalhou e trabalhou mais do que todas as mulheres que estavam lá naquela plantação. E a gente vai ver isso lá no capítulo 5, ou no capítulo 2, versículos 5 até o 7, que diz assim: Boaz, que era o dono de toda aquela plantação, perguntou ao seu capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? E ele respondeu: é a moça que veio lá de Moabe, junto com Noemi. Hoje de manhã, ela me pediu que a deixasse apanhar as espigas que os trabalhadores deixam cair, e não parou de trabalhar, a não ser para um pequeno descanso ali no abrigo. Lá no verso 17 também diz assim: assim, Ruth trabalhou o dia inteiro, à noite. Depois de debulhar a cevada que colhera, havia mais de 20 quilos. Ela levou sua colheita à cidade e a entregou à sua sogra, junto com o que havia sobrado da sua refeição. Ruth era uma mulher proativa e incansável. Através de Ruth, Noemi recebeu sustento, recebeu o alimento. E Ruth sempre voltava para casa abastecida e cheia de suprimento. E é exatamente isso que acontece quando nós decidimos ir de acordo com a vontade de Deus. É assim que acontece quando nós decidimos obedecer às instruções do Senhor. Nós nunca voltamos para casa com as mãos vazias. Através das suas atitudes, Ruth também chamou a atenção de Boaz, que era o dono daquela plantação, e que seria o seu futuro resgatador. Ruth, ela colheu os frutos daquilo que ela semeou, e conseguiu o que ela queria, que era construir uma nova família. Naquela época, quando um marido morria, o parente mais próximo teria o dever de resgatar aquela viúva. E Ruth, ela tinha um resgatador mais próximo, porém ele não quis se casar com ela e assumir todas as suas responsabilidades. Então Boaz, que era o seu segundo parente mais próximo, decidiu resgatá-la. Então nós também nos identificamos com a história de Ruth, porque ela é uma representação de como nós fomos redimidos por Cristo também, e não pela lei. Por mais que aquele seu parente mais próximo não quisesse casar-se com ela e tenha se recusado a fazer isso, porque ela era uma moabita, ou seja, era um povo inimigo do seu povo naquela época, Boaz fez exatamente o contrário. A lei não impediu que ele fosse resgatá-la. Boaz, ele aceitou Ruth do jeito que ela era, com o passado que ela tinha. Ele a queria de qualquer forma. E Jesus, ele também faz isso com cada um de nós. Ele nos quer, mesmo que as outras pessoas não nos aceitem, Jesus, ele nos quer e ele nos aceita da forma como nós somos, com o passado que nós tivemos,
Então, Ele nos ama não pelo que nós fazemos, mas pelo que nós somos. E glória a Deus por isso. E através dessas escolhas, né, das escolhas que Ruth fez, ela definiu como que seria o seu futuro. Através dessas escolhas, Ruth, ela entrou para o calendário de Deus. Ela teve o privilégio da sua família fazer parte da linhagem de Jesus, da família de Jesus. Porque o seu filho, com Boaz, Obed, ele foi o avô do rei Davi. E eu imagino que quando Ruth tomou todas essas decisões, essas escolhas, ela não sabia qual seria o fim, né? Mas Ruth era uma mulher obediente. E sempre quando nós somos obedientes às instruções do Senhor para a nossa vida, nós vamos colher esses frutos. Seja daqui 2 anos, 10 anos, 1000 anos. E até hoje nós podemos aprender com a história dessa mulher. Muitas vezes, a direção que Deus vai nos dar, assim como foi como Ruth, serão incertas. Não será a direção mais lógica ou a direção mais racional para nós, mas com certeza será a direção que nos dará mais frutos. Que assim como Ruth, mesmo em situações difíceis, não deixemos que essas situações venham definir quem nós somos, ou como nós estamos, ou quem iremos ser. Mas que tomemos a decisão de erguer a nossa cabeça, sacudir a poeira e recomeçar e seguir em frente. Mesmo que essa direção seja em direção ao incerto, contanto que ela seja direcionada pelo Espírito Santo de Deus, sabemos que ela trará frutos e frutos que permanecerão. Que Deus abençoe a sua vida e eu espero que Ruth tenha ensinado muito para você, assim como ensinou para mim.